Meu marido me envolveu numa falcatrua financeira. Será que é possível me manter casada com ele? Vem com a gente nesse canal interativo. Meus queridos amigos, nesse canal aqui, que é um canal onde você manda a sua pergunta, eu respondo aqui para você, nessa playlist, aliás, né? Uma playlist onde eu respondo perguntas aqui dos nossos internautas. Você pode mandar a sua pergunta que nós vamos responder. Se você quiser usar codinome, vai até o nosso site www.mericamia.com, não tem BR. Você coloca a sua pergunta, coloca um codinome, eu vou ler aqui a sua pergunta, vamos falar sobre a sua questão, que certamente vai ajudar muita gente, mas não vamos dizer seu nome, tá bom? Mas quem mandou a pergunta dessa vez foi a Neuza. A Neuza diz o seguinte, ó: te admiro muito pelo YouTube, precisando muito de ajuda. Vamos lá, eu sou casada há 37 anos, mas com 5 anos de casada, meu marido mentiu para mim durante 9 meses. Ele se envolveu com um rombo no serviço e que gerou demissão, inquérito que ainda não foi arquivado. Como trabalhávamos na mesma empresa, eu fui punida com perda de cargo e rejeição das pessoas, do chefe, mesmo sem saber de nada. Eu não consigo esquecer essa situação apesar do tempo, e desde que aceitei essa situação, ele omite tudo, inclusive situações com os nossos filhos, que hoje têm 36 e 26 anos. Como agir se eu não confio mais? Minha querida amiga Neuza, vamos ver se a gente entendeu aqui a sua questão. Olha só, pelo que nós entendemos, pelo que você escreveu aqui, ó, você já é casada há 37 anos e mas com 5 anos de casada, seu marido mentiu para você. Quer dizer, você já está, sei lá, mais de 30 anos sabendo da situação da traição financeira do seu marido, certo? E mesmo assim, você resolveu ficar nessa situação. Então, olha só, quando a gente sabe de uma traição, você tem duas opções: ou você vai ou você fica, certo? Por que que a gente escolhe ir ou ficar? Porque depende muito dos nossos valores, depende muito de como isso pega em nós. Porque tem coisas que não são tão importantes para algumas pessoas e é muito importante para outras pessoas, né? Então, por isso que a régua, esse senso de limite, ele tem que ser muito interno, é muito de cada um com cada um, né? Por exemplo, algumas pessoas perdoariam, outras não, né? Então, todas essas situações, Neuza, elas acontecem para a gente se conhecer, tá? No processo de traição, por exemplo, a gente vai ter uma quebra dessa fidelidade, dessa confiança, né? Uma decepção, porque nós tínhamos uma expectativa de que a pessoa se comportasse de uma forma eh, diferente do que ela agiu. Porém, tem aquela questão assim de que nós somos seres humanos e que os seres humanos eles têm essa coisa de errar de vez em quando, né? Porém, existem erros que dá para suportar e tem alguns erros que a gente não consegue suportar, tá? Então, por exemplo, né, com relação a você, às vezes a gente fica numa situação muito mais por valores que estão em volta de nós, né? Ou é a pressão da família, da sociedade, da religião, uma série de outras coisas que nos forçam a ficar numa situação. Porém, ela pode corromper os nossos valores. Por isso que o autoconhecimento, ele é muito importante, porque ele vai trazer o respeito para você mesma, é o autorrespeito, tá? Ou seja, existem preços que são muito caros de se pagar. É, às vezes permanecer numa situação como essa pode ter te custado, vamos dizer assim, a sua autoestima, o autorrespeito, o respeito por você mesma, sabe? No sentido de que, puxa vida, eu suportei uma situação que eu não engoli, aquela situação, né? E por que será que eu fiquei ali nesse tempo todo? Então, essa é uma pergunta interessante de você se fazer, tá? O que é mais importante para você, né, nessa questão? Veja bem, vamos tentar explicar isso de uma forma diferente. Faça esse exercício. Ah, existe uma coisa que é a regra da sociedade.
Por exemplo, o que é certo e o que é errado, né? Por exemplo, falcatrua financeira é errado, né? Roubar é errado, fazer o bem é certo. Então, são essas coisas aí do dia a dia que a gente sabe que são as regras morais, éticas, morais e tal, daquilo que é certo e o errado. Porém, existe um peso emocional. O preço emocional é aquilo que a gente suporta fazer. Então, aqui no canal eu já recebi várias perguntas. Então, às vezes a pessoa pergunta assim: Olha, Mira, eu tenho um filho aí de 35 anos, 40 anos, não trabalha, não nada, e eu quero botar ele para fora de casa. Eu falo, beleza, né? Você pode botar, porque tem todo o direito, né? Os pais não têm obrigação nenhuma de ficar sustentando o filho de 30 e tantos anos em casa. A obrigação dos pais é até os 21 anos. Acabou 21 anos, você não tem obrigação de ficar acolhendo o filho em casa. Você acolhe se você quiser, se todo mundo concordar, mas você não tem essa obrigação, entendeu? E aí, a pessoa pode escolher, então eu vou botar meu filho na rua, certo? Só que quando a pessoa pensa, vou colocar meu filho na rua, às vezes a dor emocional é muito mais grave do que ela suportar, sustentar esse filho dentro da casa. Então, quando você fala de peso emocional, é assim, é o preço que você vai pagar pelas suas escolhas. Porque toda escolha tem um preço. Ela não é só um preço financeiro, tá? Porque às vezes você paga um preço financeiro, mas às vezes você paga preço financeiro e emocional. Então, tem que ver aí, Neuza, né? Se talvez você pudesse não ter concordado, né, mas não quis pagar o preço de uma separação, por exemplo. Né? E quando você fala assim, puxa vida, mas se eu tivesse me separado naquela época, a minha situação, a dos meus filhos, ia ficar numa situação tão pior, mas tão pior, né? Que hoje eu vejo que foi a melhor decisão dentre as piores. Porque, Neus, é o seguinte, na vida a gente não vai ter boa ou má escolha sempre. Às vezes a gente só vai ter ruim e pior. Você entendeu? E dentro da escolha ruim ou pior, às vezes a gente tem que ver o que que nós suportamos, certo? Então é o seguinte, vamos supor, né, que a situação já estava ruim, né, financeiramente ruim, e você acabou suportando aquela situação para não viver uma realidade pior. Porque a hora que você compreende isso, que você fez em prol do amor do seu filho, de si mesma, da situação, você para de se culpar. Porque a decisão que você tomou não ter sido a melhor das possibilidades, porém, não tinha a melhor possibilidade ali, né? Ou talvez a melhor das possibilidades, ou a mais correta, entre aspas, você não suportaria naquele momento. Ia ter um custo muito maior do que você estaria disposta a passar. É que nem esse caso que eu estava te falando dos pais que querem botar o filho para fora, bota. Aí você tem que pensar, né? A pessoa lá passando fome, a pior situação possível, você tem que pensar. E como é que você reagiria de acordo com aquilo? Se você suporta, não tem problema, você banca emocionalmente aquela decisão. Mas se você não suportar, se o sofrimento que aquilo vai te trazer vai piorar demais a sua situação, então é melhor você ficar na situação como ela está. Entende? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que você vai ter nesse momento, né? Porque isso vai te liberar para a compreensão e para o perdão. Então, a gente perdoa uma situação, não porque a gente esquece dela, mas porque a gente compreende, através dos olhos de hoje, de um olho mais maduro, o porquê que eu tive esta ou aquela decisão. E a partir do momento que eu percebo que eu não fui uma vítima, mas que eu também optei por estar naquela situação e passar todos esses anos ainda neste casamento, que eu também fiz parte disso, então, aí você já não é mais a vítima, né? Você também é coadjuvante nesse sentido. E tudo bem, sabe? Você não precisa ficar se culpando, porque eu deveria ter moralmente, seria o correto eu ter me separado naquela situação, né? Você fala, olha, eu tive que passar por aquilo,
né? Porque para mim foi a melhor solução, foi a que deu naquele momento. Talvez hoje, Neuza, na situação de hoje, você fala, poxa, eu passei por aquilo, porque eu tinha que resolver problemas na vida, mas hoje eu percebo que aquilo que aconteceu lá atrás tirou o brilho do meu relacionamento. Hoje meus filhos estão grandes, estão vivendo a vida deles e eu sou obrigada a olhar para o meu marido. E quando eu olho para ele, eu não tenho nenhuma admiração por ele. Eu não consigo, eu não consigo admirá-lo em nenhuma situação. Então aí vem o questionamento do tipo, será que vale a pena eu passar o resto da minha vida com uma pessoa que eu não tenho a mínima admiração? Né? Porque você pode chegar numa decisão, numa conclusão de que você ficou no casamento por conta dos seus filhos. Então até seus filhos conseguirem a maioridade, a independência financeira, talvez você tenha feito esse acordo invisível, inconsciente com você mesma. E agora que eles estão grandes, que eles agora já têm a vida deles, talvez não seja mais necessário tantos sacrifícios, né? Então, eu acho que são questões aí, viu, Nilza, que você precisa pensar um pouquinho, tá? Se foi uma decisão inconsciente que você sustentou até agora, mas agora que teus filhos não estão mais, não faz mais sentido ficar com essa pessoa, né? Então, acho que vale você olhar para isso, projetar a sua vida daqui a 5, 10 anos ao lado dessa pessoa que você tá e ver se agora, de uma forma mais consciente, você está a fim de fazer uma escolha e pagar o preço por ela de uma forma bem consciente e responsável. Tá legal, minha querida? Então é isso. Meus amigos, se eu por acaso não respondi a tua questão aqui, ó, escreve aqui embaixo, tá legal? Se você gostou, você dá um joinha e compartilha essa situação para outras pessoas que também estão passando por uma crise de traição financeira. Sabe aquela coisa que a pessoa faz uma dívida imensa e não te conta, né? Que tem vidas paralelas, que não precisa ser nem de traição amorosa, mas que tem coisas que esconde do parceiro. Isso custa, um preço alto, né, na nossa vida, tá bom? Isso realmente traz muito sofrimento. Então, manda essa mensagem aí para as outras pessoas. Sigam-me também lá no meu Instagram. E se você quiser um processo de verdadeira libertação através do conhecimento dos seus limites, do autorrespeito, eu vou te ajudar nesse processo. Você manda um e-mail para atendimento@mericaminha.com com encontros ao vivo comigo e todo um método estruturado, muito seguro. Você vai conhecer os aspectos da sua personalidade, os limites para você tomar boas decisões sem se desgastar emocionalmente, de uma forma muito inteligente e mais sábia, e com exercícios que vão te ajudar a se tornar um verdadeiro terapeuta de si mesmo, né? Não que você nunca vai precisar de ajuda fora, mas muita coisa do seu sábio interno você vai resgatar nesse processo. Então vem comigo nesse processo de mentoria, tá legal? Então manda o e-mail, eu fico aguardando. E te espero, porque vai ser uma alegria fazer parte desse processo bem libertador. Ó, beijo, fica com Deus e até a próxima.